Salve, salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo básico de treinamento para fazer as entradas do Grail 8. Essa modalidade de entrada, então eu preciso que você preste muita atenção em cada detalhe que eu vou colocar aqui. Porque é uma modalidade, é um tipo de entrada. Você com esse indicador pode criar outros tipos de entrada. Mas essa até agora é a mais eficaz que eu encontrei. Tá certo? E que eu venho negociando. Então o que acontece aqui? É o tipo de entrada do vídeo que você assistiu, o vídeo, né? Que eu fiz 11-3, tá? Então eu vou tentar ser o mais direto possível aqui, ok? Primeiro de tudo, ele é um indicador, tá? E algumas vezes eu vou até desenhar aqui. Ele é um indicador para usar em 1 minuto, ou seja, no M1, tá? Aqui, ó, o M1 no MetaTrader 4. Agora vamos falar do MetaTrader 4, ok? O MetaTrader, pessoal, essa plataforma na qual eu estou usando, muitos são novos, são iniciantes, que vêm que não sabem como utilizar isso aqui. E é muito recurso, é muito detalhe, tá? E eu não consigo dar assessoria para todo mundo, eu não consigo dar consultoria. Eu ensinava de graça, eu fazia tudo de graça. Eu não estou mais fazendo, eu estou cobrando por isso. Se quiser aprender tudo sobre o MetaTrader, ou eu vendo o material que eu tenho, que eu disponibilizo à venda, e é super baratinho, não te preocupa, ou eu dou um treinamento para usar o MT4, tá? Que daí o valor é um pouco mais caro, dou uma consultoria via Skype, e você vai aprender ali comigo como vai estar operando na Equioption, do MT4 para a Equioption. Eu vou te passar todo o material necessário, ok? Eu não consigo ajudar todo mundo e dar suporte. Se eu dou de graça para todo mundo, todos vão querer suporte. Eu não consigo ajudar todo mundo. Eu vou ajudar aqueles que eu for conseguindo. É muita gente que me procura. E eu tô atolado de trabalho. Então, assim, a minha ideia é sim ajudar. Então, por isso que os valores que eu cobro são valores baratos. Para coisas que você vai levar pro resto da tua vida. Tem gente que não sabe o que é o MetaTrader. Entendeu? Então, assim, essas pessoas eu vou dar prioridade na ajuda. Ok? Eu vou dar prioridade. Bom, falando sobre isso, então, seguindo aqui, porque o objetivo não é fazer nenhum marketing aqui. E sim ensinar para vocês como faz essas entradas. Primeiro de tudo nós vamos usar aqui, como eu falei, no M1, tá? No M1. Eu já testei para M5, já testei em time frames maiores, esse tipo de entrada aqui. E nenhum funcionou. Tem que ser para M1. Nesse tipo de entrada. De repente para outros tipos de entrada funcione. Tá? Então nós temos aqui já o indicador instalado no MetaTrader. Tá? Eu vou às vezes explicar de uma forma bem clichê, porque, como eu falei, muitos estão iniciando. Eu sei que tem uma galera aí que já sabe fazer isso, não precisa explicar muito. Mas para alguns eu preciso explicar. O que a gente tem que prestar atenção aqui é entender o time da Equioption, que é esse time aqui. Isso porque esse time ele se difere das outras corretoras, tá? Então você não vai conseguir fazer essa estratégia em outras corretoras a não ser na Equioption. Nós temos que entender que esse time é o seguinte, ó. Primeiro de tudo, tá? Eu vou trocar esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico é o gráfico de linha. Eu vou colocar o gráfico de velas aqui para que a gente se entenda melhor e para que fique parecido aí, né? Fique igual aqui o da Equioption, correto? Tá? Inclusive eu vou colocar aqui também, tá? Da cor verde. Essa cor aqui, verde e vermelho, para que a gente consiga aí se localizar, perfeito? Só para que eu consiga explicar melhor. Bom, o que acontece? Nós temos que prestar atenção nesse time aqui, tá? Porque o que acontece? Ó, cada vela dessas aqui, cada barrinha dessas aqui, cada candle, ele tem 60 segundos. Desde o início, do momento que o candle inicia, tá? Desde o momento em que o candle inicia até o seu fechamento. Início e fechamento, essas velas têm 60 segundos, correto? O que nós temos que fazer é o seguinte, quando o sinal, vou explicar para vocês, quando o sinal aparece, tá? Esses sinalzinhos aqui, quando ele aparece, tá? Você tem que fazer a tua entrada e a tua expiração, né? O fim da tua expiração tem que terminar na mesma vela. Ela não pode terminar na próxima vela, então ela tem que ser... O tempo de expiração dela vai ser no máximo de 60 segundos. Que na maioria das vezes vai ser menos do que 60 segundos. Tá? Esse sinal ele aparece na grande parte das vezes atrasado. Mas ele está configurado para ser assim. Eu programei ele para ser assim. Senão ele não te dá resultado. Tá? Se ele der o sinal sempre no início da vela, você vai ter prejuízo. Então primeiro ele faz algumas identificações ali. E tem algumas bases para poder dar o sinal que nem aconteceu aqui agora.
tá? Então, assim, só que como ele dá o sinal atrasadinho, e isso faz parte da negociação, nós temos que simplesmente aqui na IK Option fazer a nossa negociação quando o time, tá? Quando esse time aqui, ele está entre 0 e 30 segundos, tá? Eu vou tirar aqui do... Ó, por exemplo, aqui está em 20 e pouco, né? 23, 22. Se aparece a seta nesse período, você pode fazer a tua negociação. Então, apareceu a seta aqui na vela, você pode abrir a tua operação. Por quê? Porque do 30, tá? Do 30 ao 0, que nem está aqui 8, 7 está rodando, do 30 ao 0, esses 30 segundos é o tempo que você tem para negociar, que a IK Option te dá liberdade para negociar naquela vela. Se tu entrar que nem agora virou o time, está em 50 e poucos, se tu fizer uma entrada, a tua expiração vai ficar para 2 minutos, 1 minuto e pouco. Por quê? Porque tem esses 50 segundos aqui e mais os outros 30 depois que zera o relógio. Então, jamais tu pode fazer tua negociação quando tiver o relógio na casa dos 40 ou na casa dos 50. Você não faz. Você vai fazer a negociação quando tiver entre 0 e entre 30. Ou seja, quando o time estiver abaixo de 30. Ok? Então, você vai deixar do ladinho aqui, né? Você deixa do lado aqui a plataforma da IK Option, né? E o MT4 do lado também. Então, quando surge o sinal, se esse sinal surgir, tá, dentro desse prazo, você abre a tua operação. Só que o detalhe, vai ter que aparecer esse sinal quando a vela estiver curta. Se a vela estiver muito grande, você não faz a tua entrada. Tá? Eu vou te mostrar um exemplo aqui embaixo, onde eu simplesmente fiz a minha entrada quando surgiu a seta dentro desses primeiros 30 segundos e que simplesmente a vela estava curta. Então, confere aí como foi a entrada então. Tá, perfeito, então você viu como funciona essa entrada que a gente tem que fazer, tá? Agora, tem vezes que a vela ela retrai, então eu vou te dar mais um exemplo de como funciona quando a vela retrai, ou seja, apareceu a seta, apareceu, tá dentro dos 30 segundos, mas a vela está um pouco grande, e se dentro desses 30 segundos ela voltar o preço, retrair um pouco, aí a gente vai fazer também a nossa entrada. Então dá uma olhada aqui no exemplo a seguir do vídeo. Deu para entender? Agora, quais tipos de entrada que a gente não faz? Né? Então, vai seguir agora na sequência como a gente não vai executar nossa entrada. Dois tipos de negociação que nós não faríamos caso apareça a seta. Tá? Então, vou deixar agora os dois exemplos aqui na sequência. Deu para entender? Então você tem aqui os exemplos de como fazer a entrada,
e os exemplos de como não fazer. Isso é importante entender. No momento que você domina esse time aqui da IQ Option, que você domina o MT4, você consegue executar, você consegue fazer as suas operações, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que a nossa negociação termine na mesma vela. Perfeito? Quanto ao gráfico aqui, a gente sabe, para quem é novato, que, por exemplo, aqui apareceu uma seta, olha só. Tá dentro dos 30 segundos, ó. Os primeiros 30 segundos do meu relógio, que você vai receber um relógio também. E aqui na IQ Option também, né? Tá dentro dos 30 segundos. Você pode se basear por esse relógio aqui, os primeiros 30 segundos desse reloginho que você vai receber, que é o relógio triplo. Ou você pode se basear pela IQ Option, né? Nos primeiros, do 0 ao 30 segundos da IQ Option. Correto? Então é mais ou menos por aí que você vai trabalhar observando isso. E sempre com o dedo no gatilho. Você tem que estar com o dedinho no gatilho aqui. Tá? Nós temos que observar um detalhe desse indicador, que é o seguinte: 99% das vezes a seta ela é uma seta que aparece para baixo e para cima. Tá? Como assim? Isso para que tu consiga saber qual é a próxima seta que vai aparecer. Por exemplo, essa aqui é uma seta de baixa, a próxima foi de alta. Baixa, alta, baixa e alta. Geralmente é assim, salve algumas exceções. Tá? Deixa eu encontrar aqui. Ó, deve ter algum exemplo aqui, mas é mais difícil de ocorrer, onde uma aparece do ladinho da outra. Acho que agora eu não vou conseguir encontrar, não. Acho que não. Tá? Para você ver que é difícil também acontecer. Das setas na mesma direção aparecerem uma do lado da outra. Acho que agora eu não vou conseguir encontrar aqui, mas para que tu tenha uma noção... É isso que ocorre aqui, uma sim e uma não, uma sim e uma não, uma sim e uma não. Então, se essa vela aqui, por exemplo, né? Se essa vela aqui foi a vela de alta, qual vela que a gente espera? Aliás, se essa seta foi uma seta de alta, qual é a seta que a gente espera? A gente vai estar esperando a seta apontando para baixo. Então, nós vamos ficar já com o dedo no gatilho, aqui no botãozinho, né? De abaixo, aqui, perfeito? Ficar já com a setinha do mouse ali preparada para dar o tiro quando aparecer a seta. Então isso vai ser rápido. Sem contar que tem um alarme. Então você também vai receber um alarme do indicador que te diz quando a seta está aparecendo ali. Então você pode, com esse alarme, se deixar o volume bastante alto, tu vai também poder fazer tua negociação. Às vezes tu está distraído, ouve o alarme e faz tua entrada. Beleza? Então é isso, pessoal. Não tem muito detalhe. É entender, apenas entender como funciona a negociação e fazer a coisa acontecer. Tá? Bom, agora que a gente já entendeu como funcionam as entradas, o que eu vou sugerir aqui para você fazer? Tá? Primeiro, nós temos que compreender que você vai ter várias oportunidades. Você tem que ter uma disciplina de saber o momento certo de entrar e o momento certo de não entrar. Por exemplo, tem setas que você não vai entrar, então tu controla o teu dedo, o teu emocional, para que tu não entre naquela seta. E espera uma próxima oportunidade. São várias oportunidades. Né? Tu vai poder brincar muito ainda com esse indicador. Então o que eu vou aconselhar aqui para você por segurança? Eu não sei se você percebe, mas nos meus vídeos eu faço negociação de valores baixos. As pessoas me perguntam isso: pô, Cris, por que tu faz negociação de valores baixos? Justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não conseguimos prever qual é a próxima vela e nem o indicador. O indicador apenas te dá uma base. Nós temos que criar metodologia, correto? Então eu sugiro tu fazer negociações aí, negociando entre 1% da tua banca a 5%. Não mais que isso aqui, nesse indicador. E vocês percebem, e eu não chego nem a negociar 5%. Tá? Eu não chego a negociar 5% da minha banca. Eu, na verdade, não trabalho com porcentagens. Tá? Eu trabalho com valores fixos. Ok? Que é de 2 a 5 reais. É o que eu trabalho com esse indicador. E quando eu gravo o vídeo, geralmente eu não coloco valores acima de 2 ou 3 reais, porque eu preciso estar me concentrando e pode acontecer algum erro. Então eu coloco valores baixos. Quando eu faço minhas negociações, eu paro para negociar, eu negocio 5, 6, 7, mas geralmente é 5 reais, eu faço negociações de 5 reais. Quando eu uso outras estratégias como análise técnica ou alguma coisa mais complexa, aí sim, né, eu dou um tiro maior, com valores maiores. Mas como eu gosto muito de indicador, nesse tipo de indicador eu vou negociar 2, 3, 4 ou 5 reais, não mais que isso,
porque nós precisamos proteger o nosso capital e o lucro que a gente obteve, tá bom? Então vamos trabalhar com valores baixos para fazer nosso trader. Outra coisa que eu te indico é o seguinte, se tu tem pouco tempo para negociar, não negocia, simples assim. Não negocia. Ah, eu tenho meia hora para negociar, ok, né? Você tem que ter um tempo para negociar, para que tu possa ter uma margem para você analisar a coisa. Porque o que acontece? Se tu entra com 10 minutos apenas para negociar, tu pode pegar 2 sinais de perda e aí vai ser 2 perdas e depois tu não vai conseguir ter vitórias. Tu não vai poder fazer mais negociações, ou porque tu tem um compromisso, ou porque você tem que sair. Então o que eu sugiro? Quando você for parar para negociar, faça de 10 em 10 operações. Tá? Sempre ciclo de 10 operações. É assim que eu trabalho. Por exemplo, se eu resolvo negociar de manhã, eu faço 10 operações e avalio a taxa de acerto. Se eu trabalho de tarde, eu faço 10 operações. Se eu trabalho de noite, eu faço 10 operações. Sempre de 10 em 10. Isso, claro, tu pode fazer 20 numa tarde, se quiser 40. Tenta fazer sempre número pares para que quando tu termine as negociações, tu diga, porra, agora eu parei. Eu tive um resultado de 60%, 70%, 80%. Outra coisa legal que dá para te fazer é saber parar no momento que está ganhando. Tem pessoas que fazem 4-0, tem pessoas que fazem 8-1 e elas não sabem quando parar. E elas vão negociando. Aí daqui um pouco esse 8-1 vira 8-2, vira 8-3, vira 8-5. E aí ela diz que o indicador que não funciona. Saber parar no momento certo. Tá? Se já fez um lucro, você pode parar e voltar em outro momento. Perfeito? São métodos de trading que eu te passo e que depois, se alguém quiser uma consultoria, eu vou estar detalhando melhor isso e realmente isso funciona. Ok? O vídeo já está ficando bastante extenso aqui, vai dar mais de 15 minutos. Mas é um treinamento básico e bem superficial assim, tá? Depois qualquer dúvida pode vir me perguntar. Até eu tô falando um pouquinho rápido porque eu ainda não dormi, tá bem cedo e eu tô bastante cansado. Então, o que vai acontecer aqui, né? Essas são as metodologias que você vai aplicar, tá? Eu não estou fazendo esse vídeo para vender o meu indicador para você, eu não estou fazendo esse vídeo para dizer que o negócio funciona e que é milagroso. Não, eu sou extremamente transparente. Envolve risco de tu perder teu capital, envolve risco de tu te abalar de alguma forma emocionalmente, que nem eu já vi várias pessoas se abalarem, tá? Isso estressa se tu começar a perder, então tem que ter calma, tem que ter controle. Se tá perdendo muito, sai, volta outro dia, toma uma água, tem que ter esse controle, tá? A taxa de acerto até agora está sendo muito positiva, muito positiva. Para te trabalhar com esse indicador, você esquece qualquer outro, você abre só o MT4 e não abre mais nada. Não faz nenhuma estratégia, você vai trabalhar com o dedo no gatilho só com esse indicador, no mínimo uma semana, fazendo no mínimo 10 entradas por dia. Tá? É o que você vai fazer. Outro detalhe importante, Cris, qual é o horário, cara? Todo mundo quer saber sobre horário. Não existe horário para opções binárias, isso é balela, cara. Eu vou contra esse negócio de horário. Existe sim alguns, dependendo da estratégia, existem alguns horários que têm maior volatilidade, maior volume de mercado. Mas tem um horário específico que eu não trabalho. Tá? Agora começou nesse sábado o horário de inverno, mas eu não trabalho entre 18h30 até as 22 horas. Eu não gosto de trabalhar nesse horário. Tá? Ah, mas eu chego do trabalho, o Cristiano só tem esse horário. Então tenta trabalhar das 9, né, das 21 horas às 10. Ok? Das 21 às 10. Quanto mais tarde, melhor. Então, se você tem só uma hora para negociar, você pode trabalhar 1 hora por dia com esse indicador. Meia hora você pode... meia hora não é legal. Você tem que ter um bom tempo para respirar. Mas 1 hora você pode trabalhar e tu vai ter várias entradas. Entendeu? Nós temos um período de zona morta, que é depois do fechamento do mercado de Nova York, que é bastante parado, né? Então, não dá pra gente trabalhar dessa forma. Não dá pra gente trabalhar nesse horário porque... não tem força nas velas e você vai acontecer de você pegar velas que nem essa aqui, por exemplo, que não tem corpo nenhum, velas assim, velas pequenas, não tem movimentação, aí você perde. Outra coisa, fuja de notícias, abre o calendário econômico no investing.com, olhe as notícias, se tem notícia 3 touros, fica 30 minutos fora, antes e depois. Porque antes tem as especulações, né, de vários
negociadores. As especulações fazem com que o preço, já antes de bater a notícia, que ele se movimente. E depois, né, se é uma notícia forte de 3 touros, ainda fica uma repercussão que pode ainda levar horas. Então eu não aconselho. No mínimo, qualquer notícia, vamos fazer o seguinte, estipula, qualquer notícia, 2 ou 3 touros, fica 30 minutos antes, 30 minutos fora. Né? Se de manhã, geralmente os horários de notícia é de manhã, das 10 às 11, na parte da tarde não tem muita, mas tem que ficar cuidando. De noite, no mercado ali asiático, ali, né, na abertura de Tóquio, também tem bastante notícia, às vezes das 9 às 11 tem que cuidar que tem notícia também, e geralmente de noite é bem forte também, então tem que tomar bastante cautela e tem que estar cuidando isso. Tá? Eu não negocio em notícias, ok? Gente, é isso, tá? Treine bastante para que você fique aí afiado com o indicador. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição e no futuro farei mais vídeos a respeito aí dos indicadores. Eu gostaria que você olhasse como eu fiz as entradas novamente no vídeo que você recebeu, no vídeo que está livre no YouTube, para que através daquele vídeo você analise realmente como eu estou fazendo as entradas de forma correta. Tá bom? Forte abraço, sucesso a todos, valeu!